Deixa eu compartilhar aqui a tela do hino nacional. A gente já inicia o hino. O sol da liberdade raios rojos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Canadá, toda salve, salve. Brasil do sonho intenso, raio vivo. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso sorriso líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as venas forte ave do colosso. E teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Outras vidas que o Brasil é pátria amada. Os filhos desse sol és nós, gente, pátria amada, Brasil. Eternamente desses prédios, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil foram da América, iluminar o sol do novo mundo. Nunca terra, mais garrigas, esses olhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja assim. O labareda os tentas estrelado. E digo verde louro dessa flama, mas no futuro e glória no passado. Os egos da justiça acaba forte. Verás que o filho teu não faz a luta. Intermitente agora a própria morte, terra dourada. Entre outras vilas que o Brasil é pátria amada. Os filhos desse sol és mães, gente, pátria amada, Brasil. Maravilha. Maravilha, senhores. Boa noite, senhora. Tava no meio do hino, daí não pude responder. Keila, seja bem-vinda, Keila, os demais. Deixa eu mandar meu boa noite nominal aqui pra gente iniciar com o pé direito. Ih, gente, tá devagar, em 16 só hoje. Nossa, nem o Mike veio hoje. Nem o Gustavo veio hoje. Brincadeira, hein? Estranho, né? Boa noite, Anthony. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Juliana. Boa noite, Keila. Boa noite, Lara. Boa noite, Lucas. Salve, Luiz. Boa noite, Marcos. Salve, Miguel. Boa noite, Pedro Liz. TM Ricardo, Wagner Silva, Vitória e Yasmin. Fiquei contente. Agora, Yasmin é nova xerife do Polo Sorocaba. É isso, Yasmin? Parabéns, viu? Fiquei muito contente. Que bacana, viu? Eu já mandei uma mensagem pro Gustavo aqui, né? Agora só esperar ele responder. Que estranho, né, gente?
Enfim, vamos dar sequência, depois o pessoal assiste, senão a gente vai atrasar vocês. O Gustavo viu uma raridade aqui, né? Sim, sim. Estranho mesmo. Vamos lá, gente. Então, eu compartilhei o slide com os senhores e o que eu aconselho? Eu aconselho que vocês, na medida do possível, transcrevam para o caderno, né? Ah, professor, mas é muita coisa, não sei o que e tal. Se achar que tem bastante coisa, faz um resuminho, um mapa mental, mas de qualquer forma, transcrevam essas informações, tá? São informações muito importantes. Fiz um slide aí, eu acho que ficou bacana. Os slides, eu achei um pouco grande. Uhum. Lógico, dá pra copiar, dá. Eu achei um pouco grande. Aí, se você for dar visto, não ache que porque que muitas das palavras estão abreviadas, tá? Uhum. Sem problema, Luiz. O Não, mas, tipo, importante, eu consigo entender, viu? o importante, sabe o que acontece? O importante é que vocês estejam com conteúdo no caderno, né, com esse assunto, e que vocês estejam entendendo o assunto. Então, professor, eu vou copiar de vermelho, rosa, verde, amarelo. Para mim não importa da forma que vocês vão copiar, desde que vocês estejam realmente entendendo o assunto que nós iremos abordar, tá? Professor, eu quero copiar na íntegra, eu acho melhor copiar tudo, sem problema. Professor, eu quero imprimir os slides e colar no caderno, sem problema. Eu aconselho transcrever, porque quando a gente transcreve, ou em forma de um resumo, né, enfim, eu acredito que dê para a gente guardar, memorizar melhor, tá? Gente, outra coisa aí, eu não estou vendo vocês, que eu deixei aqui a apresentação em tela cheia. Então, para mim aqui só está aparecendo a tela do slide, tá? Se alguém for fazer algum comentário aí pelo chat, me avisem, por favor, tá? Eu peço que vocês me auxiliem nesse sentido. Tá bom, gente? Vocês estão me vendo certinho aí? Como que tá aí para vocês? Professor, eu tô vendo você, mas, tipo, você tá apresentando alguma coisa? Eu estou apresentando o slide aqui, deixa eu ver. O slide eu não tô vendo, não. Tá, deixa eu compartilhar aqui então com os senhores. Aqui, ó. Apareceu aí para os senhores? Sim, Aí, maravilha. Tá, é o mesmo slide que eu compartilhei lá no grupo, tá? Então me ajudem aí nas interações, caso alguém esteja interagindo aí, tá? Gente, primeira coisa, tá? Dando aí sequência à fala do Luiz, que é uma fala importantíssima, muitos professores, tá? Eles vão, né, apenas superficializar os assuntos referentes aí à pré-história, tá? Igual eu falei. A pré-história não cai tanto em vestibulares, então não precisamos focar tanto nas escolas. Errado, tá? Igual eu estive comentando aqui no Polo de Boituva, no último sábado. É um assunto bem bacana. Existe, gente, uma diferença muito grande entre direcionamento e aprofundamento, tá? Acho que tem algum áudio aberto aí, gente. Por favor, desativem aí para não dar interferência, por favor. Ô, professor, eu mandei mensagem pro Gustavo. Ele falou que ele parece que saiu, chegou em casa e tá trocando uma lâmpada pra mãe dele e já vai entrar. Beleza, obrigado. Valeu. Então, o que vai acontecer, gente? Nós não podemos partir desse princípio, já que não é trabalhado tanto em vestibular, logo não é importante para os estudos. Não, de forma alguma. Igual eu estava comentando com o pessoal aqui de Boituva sábado passado, existe uma diferença entre direcionamento e aprofundamento. Principalmente quando nós vamos falar aí de história, tá? Infelizmente, tanto, né, nas aulas convencionais, nas aulas tradicionais,
nós não vamos conseguir, infelizmente, abordar todos os assuntos da história, porque a história é muito ampla, é um leque muito extenso. E igual eu falo, eu poderia muito bem falar um ano sem repetir assuntos aqui sobre apenas pré-história, tá? Então, o que nós fazemos aqui nos nossos encontros online, o que os professores fazem nas aulas tradicionais, tá? O que acontece é o seguinte, nós damos, enquanto professores, direcionamentos, tá? E cabe a cada um de vocês a questão aí do aprofundamento. O que o senso comum vai falar? O senso comum vai falar o seguinte, olha, eu estou na escola, tá? Eu já assisti todas as minhas aulas no período da manhã, no período da tarde, no período da noite e já estudei. Não. Já concluí minha missão. Negativo. Negativo. Professor, ler não é estudar, assistir aula também não é estudar. Pois Exatamente, é, né? Luiz. A gente durante anos. Perfeito. Perfeito. Ler apenas não é estudar. Senhor, Né? Pois não. o Luiz falou que assistir não é estudar, mas, porém, se eu assistir uma aula e colocar em prática o que eu vi na aula, aí sim é estudar. Maravilha, perfeito. Porque se a gente não colocar em prática, Pedro, muito boa sua colocação. Se a gente não colocar em prática aquilo que a gente está estudando, quer seja em história, quer seja em geografia, em matemática, língua portuguesa ou outra matéria, se nós não colocarmos em prática, em vão vai estar sendo aí o nosso estudo. Ei, o Pedro. Oi? Então, quando eu disse que assistir aula não é estudar, é porque a maioria das pessoas só assiste uma aula e fica com aquele conhecimento teórico na cabeça e não coloca em prática. É isso que eu disse. É verdade. Exatamente. Então, o senso comum ele parte desse princípio. Estudar é só assistir a aula. Negativo. Né? O que a gente tem em sala de aula são os direcionamentos. Cabe a cada um de vocês se aprofundar nesses assuntos. Tá? Igual eu compartilhei um livro aí com os senhores no grupo, muito rico, sobre essa introdução aos estudos históricos. Tá? Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Exatamente. É verdade. Então, aqui eu dividi esse slide em dois principais temas, tá? Provavelmente nós vamos utilizar esse slide para essa aula e para quinta-feira que vem, tá? Então, leiam, se apoderem do conteúdo, tá? Que é o estudo, a introdução aos estudos históricos e vamos falar sobre a pré-história, tá? Não adianta nada, igual eu comentei com o pessoal aqui de Boituva, começar falando de Idade Média, começar falando de pré-história, sem antes entender o embasamento da questão. Tem um áudio aberto aí, gente. Peço, por favor, que fechem. Tá dando interferência. Então, só aceita. Não reclama porque senão vai ser pior, né? Quando minha avó tá... Aí, vamos lá. Perfeito, gente? Me ajudem aí no áudio, tá? Então, o que vai acontecer? O aprofundamento está em nós. Nós vamos ter algum direcionamento sobre alguns assuntos e peço que os senhores se aprofundem. Esse livro que eu compartilhei vem bem a calhar aí com essas questões dessas preocupações. Poxa, por que determinado período histórico é mais ou menos importante que o outro, segundo alguns historiadores? Primeiro, tá? Todos os períodos, todas as periodizações, todos os assuntos são importantes. É aquilo que nós já vínhamos comentando desde as aulas anteriores, né? Não existe uma cultura mais ou menos importante. Da mesma forma que não existe um assunto mais ou menos importante. Por exemplo, a invenção da internet, né, do computador, não é mais e nem menos importante do que a invenção da escrita. Né? Esses acessos, essas conquistas, elas são muito importantes, porque trouxeram aí para a sociedade o desenvolvimento. Tá? Então nós não podemos dizer que determinada periodização histórica é mais ou menos importante que outra. Não, todas são importantes. Por que todas são importantes? Porque todas são reflexos, né, de uma sociedade.
É aquilo que eu comentei. Se a sociedade começasse a pensar por esse prisma, se a sociedade começasse a analisar por essa forma, por esse lado, por exemplo, houve a Primeira Guerra Mundial, houve derramamento de sangue, perdas de vidas, territórios, armas, enfim, houve perdas no geral. Se a sociedade estivesse de fato preocupada em entender essa história, não haveria Segunda Guerra. Poxa, tivemos a Primeira Guerra Mundial, não foi legal, teve mortes, perdas. Vamos lutar, então, para que não tenha a segunda. Então, tinham várias questões, entre elas, que deram início à Primeira Guerra Mundial. Entre elas, uma dessas questões foi como a Alemanha e a Itália foram dois países que surgiram depois dos anos 1400, foram surgir lá em 1800 e Paulinho, enquanto os outros países surgiram tudo em 1400, por isso eles tinham pouquíssimas colônias na África. Essa questão do imperialismo também é meio importante a gente estudar. E tipo, tinham várias questões também, mas o que realmente deu início à Primeira Guerra Mundial foi o atentado de Sarajevo, quando um grupo terrorista chamado Mão Negra, ou Mãos Negras, matou a sangue frio o Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e a princesa Sofia em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Exatamente, exatamente. Então, daí, na verdade, né, esse atentado ao Francisco Ferdinando foi o estopim. Na verdade, o mundo já estava fervendo, coçando para ter uma guerra mundial. Só tava faltando um pelo no ovo para poder começar. Exatamente, que foi esse atentado ao Francisco Ferdinando e sua esposa, né? E detalhe, o Tratado de Versalhes em 1919, na verdade, culpou a Alemanha por tudo. Jogaram a culpa toda na Alemanha, ela teve que pagar muitas dívidas, ela ficou extremamente empobrecida. Sim. A economia da Alemanha estava um caos, tomaram o exército dela, confiscaram os equipamentos dela, e foi aí que chega o pintor austríaco, que se considerava alemão por conta do pan-germanismo, chamado Adolf Hitler. Ele com seus discursos de ódio, incentivava as pessoas a matarem. E principalmente isso fez ele subir ao poder, fundindo os cargos de presidente e chanceler e se tornando o Führer. Sim. E assim, ele começou a investir pesado em armas e novas tecnologias. Exatamente. Nossa, vive que você é afiado em história, hein, Luiz? Que bacana, hein? Top. Povo sem história, povo sem identidade. Exatamente. Um povo sem história, um povo sem identidade. Senhor, Pois não? é como uma opinião que eu tenho que você não pode julgar nenhum acontecimento que ele é pior ou melhor que outro. Como, por exemplo, eu não posso falar que a Revolução de 30 foi pior que a ditadura militar de 64, porque cada uma, a partir de que o momento tem a sua primeira morte, a sua primeira tortura, já não é mais controlado. Sim, perfeito. Nossa, que fala bacana. Quem que falou? Quem deu essa participação agora? Senhor Lucas. Lucas, perfeito. Nossa, é justamente isso que esse pequeno enredo aqui que eu construí da introdução aos estudos históricos vai abordar, tá? A gente vai falar quem são os principais personagens da história, vamos comentar ainda hoje, por exemplo, quais são os tipos de documentos, né? Enfim, é muito importante essa visão, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, aproveitando essa fala do Lucas, né? A melhor resposta que nós temos, tá? Por exemplo, igual você deu um ótimo exemplo,
qual revolução foi a menos pior ou a mais pior? Foi a Revolução de 30 ou a ditadura militar de 64, né? Existe uma resposta, tá? É a melhor resposta que nós damos aí, não apenas em história, mas em todos os âmbitos, tá? Mas principalmente em história. Sabe qual é essa resposta, gente? Depende, tá? A ditadura militar foi um caos. Depende. Sobre qual ótica? Sobre Sobre a qual? ótica de tortura foi bem pior. Agora, sobre a ótica de um conflito direto, tipo, um grupo pega em armas e se rebela contra outro grupo e ocorre uma chacina. Nesse Sim. contexto, a Revolução de 30 foi pior. No contexto de tortura governamental, onde ocorriam crimes como queima de arquivo e outros índios do governo, principalmente as torturas cometidas pelos militares para arrancar informações, por parte principalmente do ato inconstitucional 5, que liberou que os militares podiam fazer o que eles quisessem sem ser punidos. Aí, nesse ponto, a ditadura militar foi bem pior. Perfeito, Luiz, perfeito. Exatamente isso, gente. Então, quando a gente vai analisar, olha a importância da história, Luiz. Olha a importância da história, pessoal. Quando a gente vai analisar um determinado fato histórico, nós temos que entender que por detrás desse fato histórico, houve aí pessoas que patrocinavam o mesmo. Sim. Né? Você pega, por exemplo, aí o Brasil Império. E existia um grupo de pessoas que estava torcendo para que o Dom Pedro, né, voltasse a Portugal e desse sequência a um regime que saía da linhagem da família real no Brasil. E existia o pessoal que queria que Dom Pedro ficasse no Brasil para dar sequência a essa sistematização política. Então, o que vai acontecer, gente? Igual eu falo, em história, nós temos que analisar esses pormenores. Diferentemente de exatas, 2 mais 2 é 4. Pronto, já era, acabou. É isso e não se discute. Agora, o que é o bacana da história? O que eu acho... Ela faz você se aprofundar naquilo e descobrir. Exatamente. 2 mais 2 é 4. Mas por que ele é 4? Por quê? Né? Exato. As diferentes... E cá entre nós, Exato. né? E cá entre nós, não é uma tarefa fácil, Sim. tá? Você pega aí o próprio regime militar de 64. Aí tem que fazer os levantamentos dos pontos positivos e dos pontos negativos, Sim. né? Nós temos que ver quem que estava por detrás ali, tentando tomar o Brasil à força. E muitas vezes, esse contexto da história, não apenas esse contexto, mas diversos contextos da história, são omitidos. Tá? Porque o que vai entrar aqui, e no livro fala, nesse livro que eu compartilhei com vocês, né, nesse livro A Introdução aos Estudos Históricos, vai falar sobre isso. Existem pessoas defendendo ideologias, tá? Que por bem as suas ideologias, tá? Elas vão omitir determinados fatos. Por exemplo, no regime de 64, houve mortes, houve torturas, com certeza. Né? Eu não posso ser um hipócrita a ponto de chegar e falar, não, foi tudo certinho, né? Tava tão bonitinho. Não. Teve essa difusão aí social. Mas em contrapartida, logo, não justifica, obviamente, mas em contrapartida havia uma galera querendo tomar o Brasil à força e na base de uma revolução quiseram transformar o Brasil num regime aí de esquerda, por exemplo. Sim, né? Então houve esse atrito entre essas duas vertentes. Então, quando falamos em regime militar, por exemplo, o que eu acho muito chato? Que a turma só tenta visualizar sobre uma perspectiva, sobre uma ótica. E na verdade não. Né? Igual eu falo, não é fácil a gente trabalhar, abordar a história, né, sob essa ótica dos vieses. Tá? Existem muitas perspectivas.
É por isso que eu falo, assim como religião, assim como cultura, elas devem ser colocadas aqui sob a mesa e de forma respeitosa elas devem ser dialogadas, né? Igual eu estava nas minhas séries, eu fiquei 2 horas numa videochamada conversando com um ancião de uma determinada denominação religiosa. Foi um diálogo muito bem educado, um diálogo muito bem formalizado, né? A pessoa falava, a pessoa também ouvia o que eu tinha para falar e da minha parte idem. Então isso é legal, né? Essa reciprocidade na educação. O que eu percebo hoje, gente, que quando a gente vai falar de história, né? Eu sou professor de história também, como vocês já sabem, né? Quando a gente vai tratar de alguns assuntos em sala de aula, há um desconforto muito grande nesse sentido. Porque as pessoas não estão respeitando a opinião de outras. Não importa se a sua opinião é de esquerda, de centro, de direita, se a sua visão é uma visão anarcocapitalista, não importa se a sua visão aí Enfim, o importante é a gente colocar tudo isso na mesa e discutir da melhor forma possível, dialogar da melhor forma possível, né? E o ruim, professor, é que também existem muitos outros professores que tentam incentivar o jovem a ser esquerdista, como se Exatamente. só a esquerda tivesse certa. Não é Exatamente. assim. Perfeito, Luiz, perfeito. Inclusive, né, os senhores fiquem atentos. Tem professores, existem casos de professores que eu já vi, inclusive alguns alunos do CPEM compartilharam comigo, enquanto eu estava dando aula no particular, no presencial, e eles falaram, não era 2 nem 3. Tinha Sim. vários professores falando de política e falando para que os seus alunos votassem naquela ideologia que ele defendia. Errado. Isso deve ser denunciado. Né? Eu não posso chegar para vocês na sala de aula e falar para o pessoal, votem em tal candidato, votem em tal partido. Eu posso falar, né? Eu posso falar, ó, esse partido faz isso, 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 aquele partido faz isso. É igual eu falei do direcionamento. Eu vou dar um direcionamento, mas a questão do aprofundamento aí é por conta de vocês, tá? Sim. E qual vai ser aí a matéria que vai estar ombro a ombro com a gente aí nesse sentido? História, Sim. tá? E outra, sobre essa parte esquerda que você falou na época da ditadura militar, como a direita no Brasil tinha um certo medo de uma guerra, um ataque direto vindo de comunistas, por isso eles se armaram daquela forma, Sim, colocaram pelotões e tal, mas a esquerda é inteligente, ela sabe articular. Um exemplo sim, disso é o Marighella. Ele perfeito, era um professor perfeito. de várias universidades, por isso ele conseguiu incentivar mais e Exato, mais e mais perfeito. pessoas. Temos também um senhor, né, chamado Paulo Freire, que Uhum, ele foi um dos idealizadores do PT. O perfeito, PT surgiu nos anos 80, na época da ditadura militar. perfeito, Luiz. Fora outras pessoas como o Leonardo Boff e outros, Uhum, sabe? Entendeu? perfeito, Luiz. Eu fico muito contente, Luiz, quando eu vejo alunos como você tendo essa preocupação em se aprofundar na história. É uma origem isso aí, tá? Sim, Nós estamos falando de política? Não, não é bem política, mas sim é uma história, né? sim, Tudo tem uma origem. A história vai nos direcionar essa origem, porque o que acontece, gente? Daqui a pouquinho a gente vai ver nos próximos slides que história não é apenas estudar o que se passou. Dá até um arrepio quando alguém chega e fala: ah, quem vive de passado é museu, quem gosta de coisa antiga é museu. Não, né? Isso aí é uma frase do senso comum que vem ganhando corpo aí de uns anos para cá. E qual que é a minha ideia? Desconstruir, né, toda essa questão do senso comum. Então, estudar história é a gente estudar o passado, sim, para entender o presente e ter, então, uma projeção do futuro, melhorarmos o futuro. né? E melhorar o nosso futuro. Senhor, um Por- ponto interessante também Aham. é que você sempre tem que saber a história inteira. Como, por exemplo,
Vamos falar sobre o 9 de junho de 1932. Você pode pensar no começo que os paulistas estavam loucos de tentar Exatamente. contra o governo. Só que Top. depois que você entende a história inteira, você vê que eles tinham mais razão do que Getúlio Vargas. Isso é Perfeito. verdade. Perfeito. Nossa, que top, gente. Eu tô amando essa aula aqui, viu? Meu Deus, hein? Um monte de Que gente top, que cara. ouviria isso, falar que mas vocês estão discutindo política, professor de direito e tal. Na verdade, não estamos discutindo política, estamos discutindo história e Perfeito. ciências sociais. Perfeito, perfeito. Nossa, Estamos gente, discutindo política. tô Porque muito a política vai orgulhoso. muito além Sim. dos partidos de esquerda e dos partidos de direita. Muito além. Perfeito. A razão aqui, tá? E eu prezo muito por isso. Eu percebi que vocês já pegaram esse insight aí. É justamente se preocuparem quanto às origens, tá? Então essa é a ideia. É buscar a história dessas origens. E perfeito. Luiz e Lucas, né? Top demais. Tô sentindo falta das outras participações. Até aqui, gente, deu para entender mais ou menos sobre essa questão da introdução aos estudos históricos. Então, tudo isso que o Luiz está levantando, tudo isso que o Lucas está levantando, é justamente essa questão a ser abordada. Né? Então, a introdução aos estudos históricos é isso aí. É estudar o passado, compreender o presente e fazer uma projeção do futuro, quiçá melhorar o mesmo. Tá? Sim, Pois não. o Wagner Silva falou um comentário sobre o que o Lucas falou. Pois não, pode Ele falou falar. assim, ó, mas o Lucas, os paulistas não estavam 100% certo pelas suas decisões para sobressair os ideais do Getúlio Vargas. Como Getúlio Vargas teve também seus ideais. Bacana. Então é isso que eu acho importante, né, gente? Na verdade aqui, tá? Esse levantamento, vocês podem perceber, gente. Muito obrigado, Pedro, por falar. Igual eu falei aqui, eu tô na tela cheia. Para mim, a tela que só aparece aqui é a tela dos slides. Então, se houver mais alguma questão aí no chat, me avisem. Percebam, gente, que existem divergências de ideias. Né? O Wagner levantou um ponto, o Lucas levantou outro ponto, tá? Um tá errado, o outro tá certo, de forma alguma. Né? Vocês vão defender aquela perspectiva de vocês. E a história, ela vem justamente... percebam, eu não vou concordar com uma ideia simplesmente por concordar. Tá? Qual que é o papel da história? O papel da história é dar esse embasamento às suas perspectivas. Tá? Então, eu estou defendendo essa visão X porque na história, tal livro, tal artigo está falando sobre isso. Vou defender uma ideia diferente porque eu li em outro livro, eu li em outro artigo uma visão diferente. Isso significa que as visões estejam erradas? Não. Olha que louco. É por isso que estudar história é difícil. Aí eu volto à matemática, não é simplesmente 2 mais 2 é 4. Matemática é importantíssimo e eu amo. Né? Eu também. A Miri tá aqui. Até que eu gosto mais de exatas do que de humanas. É que o principal desafio de humanas, né, é lidar com essas divergências de ideias. Quando as ideias se convergem, aí beleza. O historiador lá tá concordando com a minha ideia, então aí é fácil. Agora, quando se divergem, aí o bicho pega. Alguém fala, a sua ideia tem X, tal coisa, e sabe, entendeu? Aí fica difícil quando o cara começa a querer debater com você e tentando te explicar. Aí que sua ideia está errada, aí fica difícil. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Eu vi que o Gustavo Melhor chegou, sabe, Gu? Eu percebi... Professor, agora certo. Tudo bem, finalmente? Bem, graças a Deus, seja bem-vindo. Nada que eu leve de um treininho básico assim, não basta, né? Então, gente, o que acontece? Onde eu quero chegar com os senhores? Que dá pra gente sentar à mesa, discordar de ideias, dialogando de uma forma agradável. Quer seja discutindo política, quer seja falando de história, quer seja falando de diferentes culturas, quer seja falando de economia.
né? Eu consigo muito bem sentar à mesa com uma pessoa que pensa diferente de mim, de uma forma educada, tá? E essa reciprocidade, ela deve se manter, tá? E puxando sardinha para nossa brasa, quem que vai nos permitir isso aí? A história. Gente, até aqui deu para entender? Alguma pergunta? Sim. Não. Vamos lá. Eu disse assim porque eu entendi. Senhor, desculpa por ter saído daqui, que meu PC bugou. Acabou saindo aqui sem querer. Tranquilo, vamos lá. O que é história? Eu gostaria que alguém lesse para mim esse slide aí, por favor. Posso ler, professor? Manda bala, Luiz, por favor. Nos últimos tempos, grandes transformações marcaram o debate historiográfico e muito poucos historiadores preservam a crença na capacidade da história de produzir um conhecimento inteiramente objetivo e recuperar a totalidade do passado. A objetividade das fontes escritas com que o historiador trabalha foi definitivamente posta em questão. A historiografia da Antiguidade Clássica, como é sábio, recorreu aos testemunhos direitos na construção de seus relatos. Esse tipo de fonte foi desqualificado na segunda metade do século XIX, mas foi restaurado no século XX por historiadores que defendiam a validade do estudo do tempo presente. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Então, o que isso que o Luiz acabou de ler, tá? Vem bem a calhar com o que nós estamos conversando, tá? Antigamente, gente, qual que era o principal preceito dos historiadores? Eu vou pegar aí vou falar um pouquinho sobre a história antiga. Eu tenho um objeto, eu vou estudar sobre esse objeto e fazer um levantamento historiográfico. Na verdade, essa forma de história é uma forma que ficou ultrapassada, tá? Na verdade, eu tenho que fazer um levantamento daquele objeto que está sendo estudado, daquele assunto, e tentar da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível, trazer para o contexto da sociedade daquela época. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática para vocês. Um arqueólogo, né? Inclusive a arqueologia é um braço direito aí da história. Um arqueólogo achou um escudo, uma espada, uma espada lá utilizada na guerra do Peloponeso, na Grécia Antiga. Tá, vou falar sobre a espada. Assim, vai ter um valor histórico? Com certeza. Né? Mas a questão é, por que eu vou falar da espada? A ideia é eu mensurar a espada e tentar trazer para o contexto da época daquela pessoa, daquela sociedade. Por que ela foi usada? Porque houve guerras, essas guerras foram movidas por conta de conquistas, né? Determinadas civilizações entraram em brigas entre si, né? Então, se eu faço um levantamento apenas do que é a espada, não tem sentido historiográfico para mim. Percebem? É isso que o Luiz acabou de ler aqui para gente. Eu tenho que entender em qual momento da história aquele determinado artefato foi utilizado e por que foi. E por quem foi. E como foi. Entende? Então, quando a historiografia ela começa a trazer à tona esses levantamentos, eu começo a perceber que a história ela vai fazendo mais sentido. Ela vai tendo mais sentido. Percebe? A chamada termina em 10 minutos. Gente, vai passar muito rápido. Infelizmente, eu vou acabar rápido. Sobre o que é história, gente, deu para entender então? Então a gente não vai estudar, por exemplo, os antigos gregos por si só. Nós vamos estudar os antigos gregos, por exemplo, nessa menção, nessa relação de sociedade e civilizações. Porque se eu limitar o estudo apenas ao que são os antigos gregos, a história não vai ter muito sentido. Agora, quando eu coloco essa prática e contextualizo toda essa prática, aí sim, aí tem sentido. Tudo bem, gente? Sim. Eu já coloquei o link da segunda aula no chat já. Que bom. Obrigadão, Pedro. Ajuda bastante isso aí. Porque a
tava na aula de história hoje. Hoje não, melhor, ontem. Aham. Ele falou que história não serve pra nada. Nossa, Mentira. o professor falou isso? E, tipo, ele falou que o retrato das pessoas, tipo, de sei lá quantos anos atrás, não vale nada. Ah, Eu tá. dei um exemplo, eu criei um exemplo para dar pra ele. Por exemplo, lá na frente, nos anos 4000, Aham. espero que não, né? Que vai que o CPEM acabe até os anos 4000, que eu espero que não. Se acabar, os nossos filhos vai ter registro de quem tava lá. Por Perfeito, exemplo, eu perfeito. tenho meu certificado de bombeiro, de Perfeito. monitor. Eles vão saber que eu já fui alguém. Perfeito, perfeito. Pois não, pode falar. E também é impossível a gente tentar descobrir tudo o que aconteceu durante o período dos humanos, muito menos do mundo inteiro, porque os humanos têm quase 1 milhão de anos hoje em dia, e a gente também não pode tentar decifrar os mistérios da Terra, do sistema solar, do universo, porque isso, se a gente não conseguir decifrar nem a nossa própria história, a gente não pode começar por uma coisa bem mais difícil. Perfeito, perfeito. Ô professor, duas coisas que eu tenho a falar. Uhum. O primeiro comentário é misturando um pouco de arte também, né? Porque história e arte sempre bate um com o outro. Então, hoje o meu professor falou de algumas coisas relacionadas a direito. Meu professor de artes. Direito, no caso, as leis dos Estados Unidos. E você sabe que existem vários partidos reacionários e extremistas nos Estados Unidos, como o KKK e o ANP. Mas isso existe no sul dos Estados Unidos. No norte não existe tanto. Por quê? Por conta da Guerra Civil. A Guerra Civil americana proporcionou do lado sul, eles desejavam um massacre contra pessoas negras e desejavam que essas pessoas fossem escravos, defendiam a escravidão. Por isso as leis foram montadas com base nisso, com base na supremacia branca. Já no norte, eles defendiam que as pessoas não deveriam ser escravas, principalmente as pessoas negras, entendeu? Ou seja, eles tinham um pouco mais a cabeça aberta. Aí, por isso, no sul, é muito comum se ver pessoas reacionárias extremistas, muitas vezes fazendo gestos desagradáveis, sabe? Né? Então é isso. E outra, sobre o que o Sr. Lucas falou, isso que ele falou é verdade. Se você não sabe nem a sua história, como é que você vai decifrar a história das outras coisas? Sim. O ser humano, por exemplo, ele falou que o ser humano tem 1 milhão de anos. O universo inteiro tem 3,7 bilhões de anos. Ou seja, muita coisa se passou antes do homem surgir e nós nem conhecemos a nossa própria história. Sim. Se nós quisermos conhecer a história do universo, nós não conseguiremos. Por quê? Porque nós não temos um aprofundamento na nossa história para saber o que rolou antes de sermos criados. Perfeito, perfeito. E sabe o que me deixa um pouco chateado, né? Conforme os senhores falaram, e eu concordo plenamente. A história, por mais importante que ela seja, ela não vai conseguir trazer à tona o que aconteceu de fato na íntegra. Porque muitas coisas ao longo da história foram perdidas, né? O professor, o Sr. Wagner falou assim, concordo na parte que diferentes locais dos Estados Unidos, porque é assim, Luiz, porém as leis em si, não concordo, porque é um país com estrutura de uma país de primeiro mundo, de um país de primeiro mundo, não teria sua base de lei em formação da supremacia branca. Não exatamente, tem pouco, mas não tem tanto. Mas se alguém estudar o direito mesmo, se alguém for fazer faculdade de direito, vai saber disso. Por quê? Porque ele vai saber que determinadas leis de um país nem sempre são justas. Perfeito. Eu assisti um filme sobre leis, tá? Norte-americanas. Sr. Wagner, não acho que eu tô sendo uma pessoa que tá defendendo a supremacia branca falando disso, tá? Não isso, tá? Eu só tô dando uma pincelada no que o meu professor de artes falou pra mim. De história, tá? Não pense nisso.
Não, mas mas ó, Não tô achando não, kkk. Só tô dando base referente ao que tu disse, fica tranquilo. não, que bom, que bom. É que tem pessoas que já entram no extremismo, não é o caso do Wagner, claro. Mas tem pessoas que falam, ah, você tá defendendo a supremacia branca, não sei o quê, já entra, né? Você pega, por exemplo, no Sul, até hoje, existe aquela bandeira dos confederados, né? Estados Confederados da América. Exato. Então O grupo extremista Ku Klux Klan utiliza muito essa bandeira, fazem aquele tipo de gesto, sabe, sim, que era sim. muito comum na Alemanha. E infelizmente ainda temos muitos grupos reacionários nos Estados Unidos. Temos. Grupos fascistas, grupos nazistas e dentre outros. É igual eu falo, sabe, gente? O extremismo exacerbado é babaquice, tanto de um lado quanto de outro. Né? A gente tem que, na medida do possível, manter aí a compostura, né? Gente, então, vamos lá. Tem áudio aberto aí dando interferência, me ajudem aí. Então, essa parte do que é a história dá para entender? É estudar o passado, compreender o presente e projetar o futuro, tudo bem? Próximo. Até aqui alguma dúvida, gente? Nenhuma. Não, senhor. Perfeito. Pois, Só pra tirar foto, tá? Ah, não, tem. O arquivo tá no grupo. Senhor Pedro, o professor mandou os arquivos no grupo. isso. Depois eu termino de copiar, então. Eu mandei esses arquivos no grupo, tá? Professor, por favor. Será que dá tempo em 3 minutos da gente terminar esse desdobramento da história, gente? O que vocês acham? Eu acho que dá, professor. Vamos lá. Quem pode ler pra gente, por favor? Pode ser eu de novo? Vamos tentar dar uma chance pra quem não leu ainda. Eu sempre quero ler, porque sempre pede antes. Pode ler então, Pedro. Vamos lá. Quem não leu ainda, então? Obrigado, Luiz. De nada. Pode começar? Manda bala. Quando nos deparamos com um mundo em Profusas. Isso. profundas transformações milenares, influenciando gerações após gerações, devemos nos Reiterar. Isso, reiterar. reiterar da importância que está contida neste processo. O homem, enquanto agente de sua própria trajetória, criou civilizações, sociedades e instituições que foram estabelecendo novas relações. Aliás, ampliando, modificando ou permanecendo com os requisitos delas ao longo dos tempos. Por isso, as transformações e as dinâmicas sociais em vários aspectos da vida humana apenas reafirmaram o caráter de uma ciência viva e não repetitiva, mas que se interpreta conforme as novas fontes descobertas, abordagens e detalhes do passado refletindo em um presente com uma transformação não menos lenta. Muito obrigado, senhor. Já vai dar o time aí. Eu vou explicar esse slide já na próxima aula. Ó, encerrou aqui o link, já clica no link da segunda aula, tá? Já deixa no QAP aí, hein? Tá bom, gente? Eu já falo um pouquinho sobre essa questão aí. O Gustavo entrou e a aula vai acabar.